E aí, pessoal, aqui é o Blake, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje a gente vai ver o Subaru se ele tivesse os poderes do Sung. Só um detalhe importante aqui, o Subaru já passou por todos os eventos de Solo Leveling. Eu quero adicionar isso porque vai ficar confuso sobre as sombras do Subaru. O Subaru, diferente da rota original, ele vai para um mundo de reserva por conta própria, a conselho dos governantes, já que sua presença poderia causar mudanças muito grandes naquele mundo, inclusive causando problemas gigantescos. Ao Subaru chegar lá, ele já tem algumas informações sobre esse mundo que os governantes o deram, sendo elas que seu dinheiro não vai valer de nada lá e ele vai ter que passar uns dias sem comer nada. O Subaru pensa que isso nem é um incômodo, afinal ele passou 27 anos já sem comer nada quando estava no abismo. Isso para ele não é nada. O Subaru começa a andar pela cidade quando vê que uma mulher caiu na frente de um dragão terrestre. O Subaru, em um reflexo sobre-humano, simplesmente pega a mulher e atira de frente do dragão terrestre. O Subaru logo em seguida vira em um beco, onde ele encontra os 3 bandidos. O Subaru libera sua aura e manda eles se entregarem até a meia-noite, senão iriam acabar morrendo. Os bandidos saem correndo, chamando o Subaru de monstro. A Felt manda o Subaru sair da frente. O Subaru sai da frente e logo em seguida vem a Emília logo atrás. O Subaru pergunta por que a Emília estaria correndo atrás daquela garota e a Emília acaba respondendo que está correndo atrás dela porque ela roubou seu brasão. O Subaru decide ajudar a Emília a pegar a Felt. Em uma questão de segundos, Subaru já estava na frente da Felt e conseguiu a pegar. O Subaru pergunta para a Felt por que ela pegou o brasão da Emília e a Felt acaba dizendo que é para um comprador. O Subaru fica bem curioso para saber quem seria esse tal comprador que queria um brasão real. A Emília, por também estar curiosa, decide ir com o Subaru para descobrir quem queria seu brasão real e por que queria seu brasão real também. O Subaru e a Emília vão até a cabana do velho Ron juntamente com a Felt. Ao chegar lá, Subaru e a Emília acabam obrigando a Felt e ao velho Ron a agirem normalmente, como se eles fossem compradores do brasão. Ao a Elsa entrar dentro da cabana, Subaru já percebe logo de cara que ela é uma assassina e não uma compradora normal. O Subaru já fica mais em alerta, já que ela poderia fazer um ataque a qualquer momento. O Subaru tentando extrair informações da Elsa não consegue muita coisa. A Elsa acaba perguntando por que o Subaru quer o brasão e o Subaru acaba comentando que é para devolver para a dona. Nisso a Elsa já faz uma investida contra eles. Subaru revida rapidamente com um chute na Elsa. O Subaru fala que seria muito mais fácil se ela só tivesse respondido as perguntas dele, mas já que é assim, o Subaru não tem outra escolha a não ser lutar. O Subaru acaba criando uma faca na sua mão. Mas ele fala que isso é só uma garantia para proteger a Emília e invoca o Bero. O Bero avança rapidamente para cima da Elsa, que quase dá um hit kill na Elsa. O Bero é muito mais forte que a Elsa e muito mais rápido. A Elsa está extremamente empolgada para descobrir qual será a força do Subaru. Se ele consegue invocar um monstro dessa magnitude e o controlar livremente, quem dirá a força do usuário? Elsa não estava conseguindo fazer nada contra o Bero. As facas da Elsa não atravessavam nem sequer o exoesqueleto do Bero, quanto mais fazer ataques fatais ou até mesmo o ferir. Depois de um tempo, o Subaru pede pro Bero acabar logo com isso, mas manda ele tentar deixar a Elsa viva. Nisso, simplesmente o Bero dá um puta ataque na barriga da Elsa, que joga ela umas 5 quadras ali. Quando o Subaru vai olhar os destroços, a Elsa já tinha fugido. O Bero pede desculpa falando que jogou a Elsa longe demais e por isso o Subaru não conseguiu chegar a tempo. O Subaru responde o Bero falando que não, que ele já tinha colocado uma sombra na sombra da Elsa, então não tinha problema ela ter fugido. Ele ia descobrir uma hora ou outra quem era o mandante. A Emília pergunta como ela pode recompensar o Subaru por ter ajudado tanto ela. O Subaru acaba respondendo que ele só não tem onde morar e agradeceria se a Emília arranjasse um local, mesmo que fosse temporário, para ele ficar. Então nisso a Emília decide levar o Subaru para a mansão. Ao chegar na mansão, o Subaru conhece a Ren e a Han, e ele vai diretamente para a sala do Rosewood para conversar com Rosewood sobre a recompensa por ele ter salvo a Emília. O Subaru já pensa que isso é um pouco de exagero, já que a caçadora de entranhas nem era tão forte assim, mas ele decide aceitar, e na reunião ele só pede para ser guarda-costas da Emília. O Subaru percebe que a Emília não ficaria confortável em ele pedir para ser cavaleiro dela.
Não ainda, já que eles mal se conhecem. Nisso, o Subaru fica de guarda-costas da Emília, mas para ajudar as empregadas de vez em quando, ele invoca algumas das suas sombras mais fracas para elas fazerem limpezas diárias, assim ajudando muito na limpeza da mansão também e na organização. O Roswald estranha aquela magia do Subaru e percebe que ela é muito poderosa, e se pergunta até onde vai os limites de Subaru para invocar servos. O livro dele acabou comentando sobre os servos de Subaru, mas não comentou a quantidade, e também não comentou a funcionalidade desses servos, só comentou que eles eram imuitos. O Subaru decide ir para o vilarejo que está próximo ali com a Ren, já que a Emília estava com uma das suas sombras mais fortes perto dela e não tinha necessidade de tanta segurança com a Emília, não agora. Ao chegar na cidade, o Subaru começa a brincar com as crianças. Nisso, o Subaru percebe que a Meire não era uma criança normal, e sim uma assassina. Nisso, o Subaru pega o Marju que a Meire estava controlando e se livra dele. Depois, o Subaru leva a Meire para a mansão para interrogar ela. Por a Meire estar demorando muito para voltar, a Elsa acaba indo atrás dela. Nisso, ela chega até a mansão onde Subaru estava, e dessa vez Subaru não deixa a Elsa escapar e simplesmente a prende. O Roswald, vendo a força do Subaru, se pergunta por que ele não fez isso da última vez, mas deixa essa informação para lá, já que ele não tinha como ter descoberto nada. O Subaru acaba entregando a Elsa e a Meire para as autoridades, para que elas sejam presas e nunca mais matem ninguém. Um tempo se passa e a Emília tem que ir na capital real para a iniciação da seleção real. O Subaru vai junto com a Emília por ser o guarda-costa delas, e ele também não queria deixar nenhuma sombra cuidando da Emília, ele iria fazer isso pessoalmente. Ao chegar lá, a Emília deixa o Subaru no hotel, mas depois de conversar um pouco com a Ren, o Subaru decide ir atrás da Emília. A Ren nem tenta impedir o Subaru. O Subaru chega onde a Emília estava, e antes de fazer qualquer coisa, o Subaru decide colocar uma sombra em cada um dos cavaleiros e também em cada uma das candidatas reais. O Subaru percebe uma presença muito forte que estava vindo de um certo cavaleiro. Nisso, o Subaru decide evitar chamar muita atenção e prefere ficar calado, ocultando sua presença, já que assim ele não chamaria atenção para ele e muito menos para a Emília. Por estar em uma disputa política, não seria muito bom saberem da força do Subaru, especialmente sendo alguém que pode coletar tantas informações em tão pouco tempo. Além de não saber se sua força pode causar algum problema político ou algo desse tipo, já que ele no seu mundo era algo mais forte. Então por isso o Subaru decide ficar mais na sua e ocultar sua presença o máximo possível. Conversa com o conselho de sábios acaba e a Emília só percebe agora que o Subaru estava presente. O Roswald também só percebe agora, já que o Subaru estava ocultando tanto a sua presença que ele estava praticamente invisível ali dentro. Roswald estranha a ocultação de presença do Subaru. Era muito estranha essa ocultação até mesmo para assassinos experientes, já que o Subaru não foi percebido por ninguém a não ser quando ele mesmo falou. O Roswald se pergunta até onde vai as habilidades do Subaru e por quanto tempo ele vai continuar surpreendendo as suas expectativas. O Roswald está muito curioso para descobrir como os poderes dos Subarus podem adiantar em seus planos. O Subaru, Emília, Rei e Roswald voltam para a mansão. E graças à coleta de informação das sombras do Subaru, o Subaru descobre várias coisas que vão acontecer nessa seleção real. Como, por exemplo, uma segunda raid da Baleia Branca. O Subaru pensa que se essa Baleia Branca realmente for muito poderosa, seria bom ele ajudar nessa raid. Tanto para garantir que muitas pessoas não morreriam à toa numa raid da baleia que provavelmente daria errado, tanto para fins políticos, para aumentar a popularidade da facção da Emília. Então nisso, o Subaru decide espalhar algumas sombras pela floresta, e também decide que vai ajudar nessa raid da baleia quando ela começar a acontecer. O Subaru fala que se ele localizar a baleia branca antes da facção da Crush, ele irá matar a baleia branca sozinho. Se passa um bom tempo e o Subaru sente uma mana ao longe muito grande, vindo da árvore de Flugion. Subaru sobe em cima do Kaisel e vai averiguar. Como isso aconteceu de madrugada, só quem estava acordado e viu isso acontecendo foi Roswald, que ficou impressionado do Subaru conseguir invocar um dragão assim com tanta facilidade. Ao Subaru chegar na árvore de Flugion, ele percebe que realmente era aquela tal baleia branca.
e decide lutar com ela e acabar com ela ali mesmo. O Subaru invoca 5.000 sombras para tentar acabar com isso o mais rápido possível. A Baleia Branca acaba tentando se desvencilhar das sombras e acaba destruindo algumas sombras, mas elas voltam rapidamente. Mesmo a Baleia Branca tentando lutar contra as sombras do Subaru, não deu em muita coisa. Mas o Subaru percebeu que se ele só usasse sombras fracas não ia adiantar de muita coisa. Como o Subaru queria acabar com isso o mais rápido possível, ele pede para um dos seus dragões anciões soltar uma baforada na Baleia Branca. Com essa baforada, a Baleia Branca acaba morta, já que a magia foi tão forte que simplesmente fez a árvore de Flugion também cair por cima da Baleia Branca. Subaru volta antes do amanhecer utilizando o Igris para se teletransportar de volta. O Subaru, por estar averiguando a floresta constantemente, descobre que o Bispo da Preguiça irá atacar. Para evitar baixas, Subaru pega e evacua a cidade. Utilizando suas sombras, Subaru começa a caçar o Bispo do Pecado e seus dedos. O Subaru derrota um por um juntamente com suas sombras, que derrotam os outros dedos, só sobrando Betelgeuse no final no seu corpo original. Após o Subaru matar o Betelgeuse tenta invadir o corpo de Subaru. Mesmo que Subaru fosse um portador perfeito para Betelgeuse, o Betelgeuse não conseguiu invadir o corpo de Subaru, já que Subaru não permitiu a entrada do Betelgeuse em seu corpo. Mas pela ousadia de Betelgeuse, Subaru acaba transformando ele em uma das suas sombras. Ainda assim, Subaru acabou de ganhar a autoridade da preguiça e também um novo servo com a mesma autoridade. Subaru se dirige de volta à mansão e percebe que Roswald foi para o santuário. Subaru decide ir para o santuário atrás do Roswald. Ao chegar lá, Subaru descobre sobre as regras do santuário e se pergunta por que o Roswald viria para um lugar desse sabendo que a Emília ficaria presa até conseguir terminar todos os testes. E a partir daqui, Subaru começa a desconfiar muito de Roswald. A Emília tenta fazer o teste na primeira noite, mas acaba não conseguindo. O Subaru acaba escutando um grito vindo de dentro do santuário. O Subaru tenta entrar dentro do santuário e a Echidna acaba permitindo, por ter ficado interessado em descobrir de que raça o Subaru seria e por o Subaru ter a autoridade da preguiça, ela permite que Subaru entre. Ao Subaru entrar, ele acaba caindo dentro do seu teste, que ele consegue superar com facilidade. Após isso, o Subaru acaba acordando a Emília e tirando ela dali de dentro. Ele percebe que os testes são baseados em problemas passados. Provavelmente o que a Emília viu tem a ver com um problema mal resolvido no passado da Emília. O Subaru não conseguiria ajudar sem saber o que era. Então o Subaru decide só ficar ajudando a Emília constantemente para ver se ela consegue ultrapassar esses testes, já que ele não poderia fazer nada mais para ajudar a Emília. 3 dias se passam, Roswald comenta sobre a pessoa que a Beatriz estaria esperando. O Subaru decide ir até a mansão mesmo sem confiar no Roswald. E ele deixa o Bellion com a Emília e dá uma carta para o Bellion entregar pessoalmente a Emília, falando que foi ele que escreveu a carta. Subaru vai até a mansão e ao chegar lá ele vai direto para a Biblioteca Proibida. E como sempre ele acerta a porta de primeira. Subaru começa a conversar com a Beatriz e fala sobre a pessoa que a Beatriz estaria esperando. A Beatriz pergunta sobre o Subaru ser aquela pessoa e o Subaru não sabe responder isso, então a Beatriz presume que isso era um não. O Subaru pede para a Beatriz vir com ele, mas a Beatriz responde que não, porque o Subaru é humano. Em algum momento ele ia deixar ela sozinha, já que o tempo de vida dos humanos era muito mais curto do que o dos espíritos. O Subaru fala que sua espécie tem alguma semelhança com a dos espíritos, já que ele também não morreria pelo tempo. A Beatriz fica sem entender e o Subaru explica que na verdade ele pertence a uma raça chamada de Monarca, uma raça que não é afetada pelo tempo, assim como os próprios espíritos. Depois de muita conversa, o Subaru acaba convencendo a Beatriz a fazer um acordo com ele. Nisso, o Subaru decide que vai voltar para o santuário e a Beatriz fala que vai junto. O Subaru coloca a Beatriz no colo, ela estranha essa atitude do Subaru, mas o Subaru fala que ela vai entender, e ele se teletransporta através das sombras de volta para o santuário. O Subaru demorou pouco tempo para conseguir voltar para o santuário, já que ele estava se teletransportando, e a conversa com a Beatriz não foi tão longa, ele não precisou insistir tanto para a Beatriz vir com ele. O Subaru pergunta para o Bellion ao chegar lá se ele entregou a carta para Emília.
E o Brandon responde que não, porque afinal a Emília nem tinha acordado ainda. O Subaru volta para onde ele estava e o Roosevelt já percebe que seu plano não vai dar certo. Afinal, de alguma forma, o Subaru resolveu esse problema muito mais rápido do que ele estava prevendo. O livro não conseguiu prever o teletransporte pelas sombras e também não conseguiu prever que o Subaru conseguiria convencer a Beatriz tão rapidamente, por não conhecer a raça dos monarcas. O Subaru saiu por umas 2 horas, mas como a Emília estava dormindo, ela nem deu falta dele. Nisso, o Roosevelt sabe que tem que levar de alguma forma, seja ele fazendo isso ou a própria Emília. O Roosevelt acaba fazendo nevar no santuário, e o Subaru sente toda a mana dele naquela neve. Porque quebra o contrato com a Emília, o que faz a memória da Emília voltar. Após a memória da Emília voltar, a Emília decide fazer mais uma vez o desafio do santuário. Enquanto isso, o Subaru decide confrontar o Roosevelt porque ele está fazendo nevar naquele lugar. A Beatriz, que estava com o Subaru todo esse tempo, fala que provavelmente é algo que o gospel do Roosevelt mandou ele fazer. O Subaru pergunta por que o Roosevelt teria um gospel e se ele fazia parte do culto da bruxa. A Beatriz explica sobre o dom da sabedoria da Equidna e explica também que o Roosevelt e ela tiveram um gospel desse. O Subaru entende e decide que vai pegar esse gospel para não causar mais problemas como esse. Roosevelt acha a frase do Subaru muito arrogante, achando que vai o vencer com tanta facilidade. O Subaru, em um piscar de olhos, já tá com o gospel na mão e fala que o Roosevelt é lento até demais. Subaru desmaia Roosevelt para que ele consiga conversar com Roosevelt depois que tudo estivesse terminado por ali, já que ele sentiu uma mana equivalente à da baleia branca ali por perto. Subaru deixa Roosevelt com a Han e vai atrás do grande coelho para eliminar ele antes que ele cause algum problema. A Beatriz fala para o Subaru que teria que matar todos os coelhos ao mesmo tempo para matar o grande coelho de uma vez por todas. E isso não seria uma tarefa nada fácil, já que o grande coelho possui milhares de coelhos. Então o Subaru decide invocar milhares de sombras para dar conta do grande coelho. O Subaru, por ter invocado milhares e milhares de sombras, o grande coelho foi morto em questão de segundos, não teve nem chance de ele se regenerar ou aumentar sua população, para tentar fazer frente ao exército de Subaru. Agora a Emília já conseguiu terminar todos os testes, o grande coelho já estava morto e Roosevelt já estava derrotado. O Roosevelt, apesar de saber que ele seria derrotado, ele não imaginou que a derrota seria tão esmagadora a esse nível, ao ponto dele até mesmo perder o gospel que revelava o futuro. E aí, pessoal, eu tô aqui só para explicar umas partezinhas que eu não expliquei no meio do vídeo. Por exemplo, como o Subaru simplesmente evitou a possessão do Betelgeuse ou simplesmente pegou o livro do Roosevelt em um piscar de olhos. O livro do Roosevelt é o mais fácil de explicar, quem conhece as habilidades do Sung já até sabe, que foi simplesmente o uso da desaceleração de tempo. E sim, ele pode desacelerar o tempo e isso é muito foda. E contra o Betelgeuse, o Subaru simplesmente teletransportou seu corpo e a alma do Betelgeuse para sua própria dimensão. E sim, o Sung tem uma própria dimensão. Então, ele simplesmente expulsou o Betelgeuse lá dentro. E trouxe o Betelgeuse de volta, ele só não usou a sombra do Betelgeuse em nenhum momento, porque não foi útil para ele em nenhum momento. Ele tem sombras muito mais fortes e até sombras do mesmo nível do Betelgeuse, que são bem mais úteis que o próprio Betelgeuse. E sobre o nome da sombra do Betelgeuse, ela não é mais Betelgeuse, é Betelgeuse, que é o nome de uma estrela. E sobre um último detalhe, eu vou trazer sim o arco 5. O arco 5 terá que ser um pouco melhor planejado do que esse arco, já que no arco 5 temos oponentes mais fortes e também temos oponentes com habilidades um pouco mais roubadas que eu não sei como o Subaru poderia evitá-las. Então eu vou ter que dar uma analisada e vou ter que analisar se tem como o Subaru evitar essa habilidade. Só um detalhe, a mão invisível que o Subaru conseguiu funciona igual ao do Subaru original. E esse Subaru não tem um retorno através da morte, apesar de ser amado pela Sátala. Isso são duas características desse Subaru, uma sendo diferente do Subaru original. Então o vídeo acabou por aqui, se inscreva e deixe o like. E por favor, ative o sininho aí, ajuda nós, que isso melhora muito no canal. E deixe seu comentário também, se você gostou do vídeo e o que eu poderia melhorar nesses vídeos.